Voltei! E na aula de hoje nós vamos falar sobre realismo no Brasil. Pois é, mas antes de chegar aqui no Brasil, vamos fazer uma contextualização do realismo pela Europa, tá ok? Para que a gente possa ter uma concepção melhor da escola literária aqui. Bem, em 1856, Gustave Flaubert publicou uma obra que foi marco para a França. Foi uma polêmica, levou inclusive ele para o tribunal, tá? Chamada Madame Bovary. Pois é, a obra Madame Bovary é o marco inicial para o realismo no mundo. E aí nos faz levar a crer a concepção do que é essa escola literária, principalmente para a sociedade daquela época, né? Como é que uma obra marca tanto? Porque a Bovary era uma menina muito educada, inclusive num convento, dá-se a entender que ela tinha uma educação bem conservadora. E ela é a construção do romantismo no mundo. Ou seja, ela é uma menina super iludida, que acredita que o casamento é o seu maior sonho, que ela vai encontrar o amor da vida dela assim, do nada, e que ela vai viver aquelas histórias que eram contadas nos romances, que a gente já conhece porque nós já estudamos. No entanto, a Emma vai casar com Charles, que é um médico, né? Lembrando-se que médico naquela época não tinha todos os status que tem hoje, mas ele era médico, só que ele digamos que ele era o herói romântico, sabe? Porque Charles era uma pessoa boa, Charles era educado, Charles já tinha tido o primeiro casamento e a esposa acabou por falecer, então isso fez com que ele casasse com a Emma, que é a sua segunda esposa. Só que Charles passava o dia todo, né? E chegava em casa e queria ter sua esposa para cuidar, lhe dar carinho e tudo mais. Só que ele chegava em casa um pouco cansado, né, pessoal? E aí vocês, alguns aqui talvez já possam ter passado pelo casamento, mas sabe que não é só de amor que o casamento vive. E a Emma queria muito amor. E Charles não tinha condições, inclusive físicas, de trabalhar o dia todo, chegar em casa e dar toda a atenção que a esposa queria. Isso faz com que Emma vire uma mulher frustrada. E aí eles tentam ter uma filha, depois eles se mudam, ou seja, há uma tentativa de resgatar esse casamento a todo custo. No entanto, a Emma continua uma pessoa frustrada e ela ainda continua achando que o casamento é um grande fardo para ela. E ela busca a traição como modo de tentar, né, encontrar sua felicidade, tá? Então, o que marca a história é justamente a busca pelo adultério. E no adultério ela também não vai encontrar. E ela vai trocando diamante na tentativa de buscar essa felicidade. Ou seja, então Emma acaba por ser essa representação dessa sociedade frustrada, né? Inclusive com o próprio casamento. Eis aí uma grande característica para o realismo mundial, que Gustave Flaubert trouxe para nós, o que nós chamamos de realismo. Ou seja, o mundo não é esse conto de fadas que o romantismo pintou para nós. O mundo é cheio de problemas. Os casamentos estão fadados ao fracasso. O casamento, ele não é só amor. Você nem sempre vai casar com a pessoa que você gosta. Você vai casar por interesses. Interesses, muitas vezes, em comum. E é isso que ele vai mostrar. Já em Portugal, nós temos um grande autor, que é o Eça de Queiroz. O Eça de Queiroz, pessoal, é um homem, não é primo nem irmão da Raquel de Queiroz, que a gente só vai estudar lá no modernismo, inclusive é cearense, motivo de orgulho. O Eça é o maior escritor português do século XIX, e junto com Machado de Assis são os dois maiores escritores em língua portuguesa do século XIX, tá? Ele lançou muitas obras realistas, e a trilogia, as obras principais dele são Crime do Padre Amaro, O Primo Basílio e Os Maias. A crítica sempre considera Os Maias a principal obra dele, do Eça. Mas aqui no Brasil, a mais conhecida é sem dúvida o Primo Basílio. Então, o que fala o Primo Basílio? O Primo Basílio conta a história de Jorge e Luísa, que moram em Lisboa. Ele é engenheiro, então tem um casamento super estável, feliz, tudo tranquilo, tudo como pinta aquele ideal para a sociedade, né? No entanto, ela ainda mantém uma amizade com Leopoldina, né, que Leopoldina tá volta e meia traindo, volta e meia tá metida em algum adultério. Isso acaba por influenciar a Luísa. Por quê? Porque Jorge precisa viajar, fazer uma viagem ao Alentejo. Então, por ironia do destino, o primo de Luísa, que mora na França, precisa vir a Portugal. Então se hospeda, logicamente, na casa da prima. No entanto, eles tiveram um romance na infância. E isso acaba por fragilizar a relação que ela tem
com o seu próprio casamento. Então ela se envolve com o primo e se apaixona. Até porque seria fácil se apaixonar pelo primo Basílio. Porque segundo a própria descrição que a gente tem do personagem, ele é um Dom Juan, tá? Então ele é aquele cara bem safado, cafajeste, que vai fazer a mulher se apaixonar por ele. E a gente vai descobrir depois que ele não se apaixona, ele só usa, né, a Luísa dentro dos seus interesses. Então ele, de fato, é aquela construção do homem cafajeste. No entanto, Luísa, toda fragilizada, se apaixona e se envolve com seu primo Basílio. Só que ele precisa voltar, o marido retorna, a rotina volta ao seu normal, só que eles continuam o romance por cartas de amor. Oh, que lindo. E os prints do WhatsApp vazam, né, pessoal? As cartas de amor também eram interceptadas. Quem interceptou? Juliana, uma das empregadas de Luísa, que é muito descrita como interesseira, como angustiada, uma pessoa ruim, sabe? Uma pessoa bem ruinzinha mesmo. E ela acaba por descobrir uma das cartas e ela é incentivada a usar essa carta de amor para ameaçar a Luísa. E aí, a Luísa, ela passa de senhora a empregada. Ou seja, ela passa a limpar a casa, fazer tudo e a Juliana vira a madame, tá? Isso é bem interessante, essa construção, porque a burguesia, pessoal, não sabe cuidar da própria casa. Então a Luísa acaba adoecendo. Por quê? Porque ela adoece o psicológico, ela não está preparada para essa situação vexatória de passar a ser sua própria empregada, ou de ser empregada da sua empregada, e que isso, para a burguesia, pessoal, vocês já sabem, é uma dor no peito que, meu Deus do céu, vocês não têm nem noção. E a Juliana acaba por adoecer, também pela exaustão física. Ela foi criada para ser uma dondoca, né? Ela não foi criada para limpar chão, para lavar roupa. E acaba por adoecer. Quando vai pro final da história, ela consegue, junto com um amigo, pegar a Juliana, ela acaba morta, e aí ela consegue reaver a carta. No entanto, depois, Jorge acaba por... Não, eu vou contar, né, pessoal? Vocês podem ler, vocês podem procurar aí um pouco sobre a história do primo Basílio. Mas percebam, nessas duas histórias que eu acabo de contar para vocês, algo que é muito interessante. O adultério marca essas duas obras. Por quê? Simples. O romantismo, ele se constrói com base no amor. Ele se constrói com base na relação fiel de amar, de ser amado. E aí, vocês lembram que os personagens eles se redimiam por causa do amor? É inclusive uma característica do romance romântico, né? Você pode fazer o que for, mas se no final você se redimir por amor, se for por amor, é válido. Pois é, isso é o que o realismo vem dizer. Nananina, não. O amor, ele tem um grande rival, que é o adultério. Porque as pessoas dizem que amam, fingem que amam, mas elas traem. E não tem, pessoal, não tem até hoje, para a nossa construção social, psicológica, do amor, o adultério é a maior facada que um amor de verdade pode levar, concordam? Então o adultério realmente é uma marca para se construir o antirromantismo que o realismo provoca. E no Brasil, nós temos um adultério que é famoso no mundo inteiro e que até hoje não se descobriu, e eu vou dar um spoiler, nunca vão descobrir, que é: Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Machado de Assis conseguiu dar ao adultério a maior... Cara, eu não consigo descrever o quanto Machado de Assis foi célebre ao construir o adultério na sua obra Dom Casmurro. Agora, no slide, a gente vai estudar um pouco sobre o realismo aqui no Brasil, as suas características e falar sobre as obras do Machado de Assis, que é o grande nome do realismo brasileiro. E vamos dizer aqui também, né, pessoal, da literatura brasileira de um modo geral, ok? Então, bora pro slide. Vamos agora estudar o realismo de fato aqui no Brasil, tá? Eu vou começar com uma frase de Gustave Flaubert que eu acho bem interessante, que nós vamos iniciar com as características. Observe aqui o que ele fala. Eu não posso pintar um anjo porque nunca vi nenhum. Mostrem-me um anjo e eu pintá-lo-ei. Gustave Flaubert. Pessoal, essa frase é muito a essência do realismo. Por quê? Primeiro, por dois aspectos. O primeiro lembram que quando nós falávamos da idealização da mulher, a mulher era vista como um ser não humano,
como anjos, ninfas, defuntas, crianças. Pronto, esse é o primeiro aspecto, já uma crítica direta à idealização daquela mulher não humana, aquela mulher sem defeitos, né? E segundo é o outro ponto, que ele vai pintar, ou seja, que ele fará uma arte para aquilo que é real, para aquilo que ele consegue enxergar, para aquilo que está às vistas de todos na sociedade. E não um sonho, não um devaneio, não algo idealizado, que é o que o romantismo pregava. Então, quando nós falamos aqui das características do realismo, eu posso dizer que a característica do realismo, de um modo geral, é ser antirromântico. Então, a principal característica do romantismo é o antirromantismo. Então, tudo aquilo que o romantismo pregava, tudo aquilo que o romantismo defendia, tudo aquilo que era de fato a essência para o romantismo, o realismo vai ser o contrário. Ele vai dizer assim, não é isso, eu vou ser o oposto, ele é o do contra mesmo. Então, vamos ver aqui, eu elenquei algumas características e para que vocês possam ver o que é o romântico e como vai ser o realista. A primeira é o subjetivismo, ou seja, o realismo ele vai ser objetivo, ele não vai ficar enrolando, ele não vai ficar falando por metáfora as coisas. Ele vai lá e demonstra, ele fala, ele é objetivo no discurso. Apesar de que a narrativa é lenta, né? Porque eles descrevem muito, então há muita descrição das coisas, mas essa descrição é feita com objetivo. É o quadro? Então eu vou descrever o quadro, não vou ficar, né, num sonho tentando imaginar como seria esse quadro perfeito. O individualismo, a gente sabe que o romântico ele sofre, ele só pensa nele, no amor, é a principal característica do romantismo, é uma das principais, que é o egocentrismo. Agora não, é o universalismo, ou seja, as histórias que acontecem aqui no Brasil, elas são universais. Esses personagens, eles sofrem de questões também universais. Então a burguesia carioca tem as mesmas características da burguesia lisboeta, de Lisboa, tem a mesma característica da burguesia francesa, parisiense, ou seja, os temas e as personagens, elas são muito universais. Não é à toa que Machado de Assis ele é lido no mundo todo, inclusive eu já falei agora no início da aula, ele foi traduzido, né, agora recentemente uma nova tradução para os Estados Unidos e está aí já, mais uma vez, se mantendo de sucesso lá. Personagens planas, a gente estudou isso no romantismo, são aquelas personagens que você sabe do que elas são capazes, você sabe inclusive dos seus pensamentos, né? Ou seja, elas são rasas, então eu sei se ela é boa, ela não faz mal com ninguém. Se ela é ruim, ela não é boa com ninguém. Agora nós temos personagens redondas, personagens mais complexas, personagens que sofrem, personagens que muitas vezes agem de determinada forma, mediante determinado interesse. Então elas precisam ser estudadas, né? À toa que as obras realistas, elas também são psicológicas, né? Porque elas têm uma introspecção muito forte. Principalmente quando você faz uma análise das personagens que nós vamos estudar hoje, principalmente, que é Brás Cubas, né? E do Dom Casmurro. E a gente faz também uma análise da própria Capitu e tudo mais. Ou seja, são personagens complexos. Você não consegue prever muito o que poderia acontecer com elas. O casamento por amor, que é o objetivo do romântico, né? A mulher ela é criada para o casamento e para viver esse amor. E o casamento por interesse, que é o casamento da realidade, que as pessoas têm interesses em comum, muitas vezes financeiros, políticos. Bem, vamos falar agora do herói romântico. O herói romântico, como nós sabemos, né? É aquele herói de bom caráter, muito bonito e que ele vai fazer de tudo para viver o seu amor. Agora nós temos um herói problemático, uma pessoa que não sabe muito o que quer, que só quer curtir a vida e viver a vida, ou que é um louco ciumento, como no caso do Bentinho. Ou seja, eles não são pessoas de caráter 100%, não são pessoas 100% boas, e são pessoas que são capazes, inclusive, de não viver, de não lutar pelo seu amor, de que se não deu certo, aí segue a vida e tudo mais. Ou seja, são pessoas normais, né? Mas são pessoas bem problemáticas mesmo. Aí vem das principais, né, características do realismo, realmente é essa. Uma é a idealização da mulher, do romantismo, que nós já falamos, né? E a realidade sobre a mulher, ou seja, enquanto no romantismo as personagens femininas eram personagens perfeitas, mulheres preparadas para casar, mulheres muito fortes, guerreiras,
Agora não. Agora nós temos personagens que sofrem, personagens que querem casar por interesse, personagens que traem, né? Então a mulher vai trair, vai se submeter ao adultério. A mulher, o sexo não vai ser mais um objetivo apenas do amor, para consumar o amor, mas para viver a sua sexualidade, a sua sensualidade mesmo. Um dos pontos que eu acho bem interessantes para mostrar, para exemplificar essa realidade sobre a mulher, é um dos capítulos em que o Brás Cubas conhece a sua segunda namoradinha, mas, digamos assim, que ela era muito linda, muito bonita, ainda muito jovem, mas ela era coxa. E aí, inclusive, tem um momento que ele fica, por que bonita se coxa, por que coxa se bonita? Por que bonita se coxa, por que coxa se bonita? Ou seja, ela não poderia ser perfeita, né? Já que ela já era tão bonita, ela poderia não ser coxa e ser uma mulher perfeita. Aí seria a idealização da mulher. No romantismo, com certeza, ela seria perfeita, mas no realismo, não. Ah, ela é bonita, ela vai ter um defeito. O defeito dela vai ser coxa. E aí é a exemplificação melhor que eu posso trazer para vocês de que a mulher vai ser real, ela vai ter defeito, né? E o amor como redenção, a gente já falou agora no final do início da aula, que é o amor, ele é o ato sublime para o romantismo, e agora o amor vai ter um antagonista, né? Vai ter o vilão, que é a traição, que é o adultério, ou seja, o amor vai levar essa facada da infidelidade, né? Que é o que acontecia muito, pessoal, na burguesia. Lembrando que o realismo ainda é uma escola literária burguesa, nós ainda não falamos muito de pessoas pobres, nós ainda estamos falando sobre os ricos, sobre os aristocratas. E o realismo, ele vem para tacar o dedo na ferida da burguesia mesmo, e para mostrar os seus defeitos, e para mostrar para os leitores o quanto essas pessoas são ruins, são vis, são cheias de problemas. Vamos agora estudar Machado de Assis, tá? Bem, ele é o nome do realismo no Brasil, sim, só ele. Nós temos Raul Pompeia, que escreveu o Ateneu, mas muitos estudiosos colocam Raul Pompeia como naturalista e alguns como realista. Então eu vou focar de fato no mais importante, devido à situação que nós estamos passando, e vamos falar sobre o Machado de Assis. Nós temos aqui, pessoal, que ele escreveu obras, né, de 870 até o início do século XX. Mas aí a gente tem as obras deles que são românticas, tá? Nós temos a Ressurreição, a Mão e a Luva, a Helena e a Garcia. Percebam que é bem, ó, de 2 em 2 anos ele postava aí uma obra, né? Essas obras, elas são românticas, então elas falam um pouco sobre moral e tudo mais, a conquista do amor, nananã. Nesse momento ele já era um crítico literário, inclusive uma dica aí, uma fofoquinha, ele era muito crítico do Eça de Queiroz. Meu Deus, as críticas que ele tecia às obras do Eça de Queiroz eram ferrenhas, né? Porque o Eça de Queiroz já era realista e ele ainda era romântico. Aí percebam que depois disso, em 1881, ele lança a sua principal obra, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, e marca nesse momento o início e a transição dele de fato para o realismo, e marca aí o início do realismo aqui no Brasil. Então, Memórias Póstumas, em 1881, marca o início do realismo aqui no Brasil. E aí depois, nós temos, depois de 10 anos, nós temos Quincas Borba, que é um personagem que vem de Memórias Póstumas, que ele encontra, ele faz muito isso. Aí depois nós temos Dom Casmurro, que também é a segunda obra que eu considero mais importante dele, que a gente vai fazer um estudo aqui hoje. Aí vem Esaú e Jacó, e depois Memorial de Aires. E Aires também é um personagem que vem de Esaú e Jacó, ok? Digamos aí que ele tem essa peculiaridade de ficar trazendo os personagens de uma obra para falar de outra história. Mas vamos lá então para o nosso estudo, né? Falar de fato sobre o realismo, sobre as obras realistas do Machado de Assis, começando por Memórias Póstumas. Pessoal, é uma obra fantástica, o filme é muito bom, está disponível aqui no YouTube para vocês, tá? Tem as falas são de fato tal qual o livro, respeita muito a obra do Machado de Assis. Primeiro que Brás Cubas é uma característica importante, tá? Ele é aristocrata, ou seja, ele é burguês, certo? E ele morreu aos 64 anos. Ele morreu de tuberculose, tá? Depois que ele morreu, ele resolve contar a sua história. E aí é uma coisa bem importante que a gente tem que sacar. Ele é um defunto autor, ou seja, ele não é um autor defunto, ele não é um autor que morreu.
Ele é uma pessoa que morreu, que depois virou autor. Isso, pessoal, é fundamental para a obra. Por quê? Porque como Brás Cubas, que é o personagem criado que vai contar essa história, que é o autor da história, digamos assim, das suas memórias, ele já está morto, portanto ele tem total liberdade para contar tudo, para rasgar, para falar mal, para falar todos os podres. Talvez essa questão do Brás Cubas já ter morrido dá a ele toda a liberdade para escancarar todos os males que a sociedade daquela época vivia. Então, o fato dele ser um defunto autor é crucial e fundamental para o desenvolvimento da história. Então, ele vai contar todos esses problemas, tá? Ele não segue, de fato, um tempo cronológico. Não é à toa que o livro começa com o seu enterro, depois vai para a sua morte, para o seu devaneio, aí volta lá para a infância, aí ele segue mais ou menos uma linha, só que não é um tempo de fato cronológico, é como se ele fosse lembrando das coisas, porque são memórias, né? É um memorial, digamos assim. Então ele vai lembrando e vai falando para a gente como as coisas vão acontecendo. Uma coisa interessante é que ele coloca muito a criação na infância dele. Ele era um menino muito danado, então ele coloca como se os pais não souberam educar ele de alguma forma. Sobre as relações amorosas, são muito complexas. Tem o primeiro relacionamento dele com Marcela. Tem até uma frase que é muito famosa, né? Marcela amou-me por 15 dias e tantos contos de réis, nada menos, ou seja, um namoro por puro interesse, porque Marcela era de fato uma prostituta. Ele é encaminhado depois, desesperado, pelo pai dele que estava falindo ele, e ele é mandado para Portugal para estudar, e vai estudar direito, né? E aí ele tem um trecho muito interessante na ida dele no navio, que ele remete à Bíblia. Machado de Assis tem muito essa característica de remeter-se volta e meia às questões da Bíblia, que é a construção do mundo que se deu em 6 dias, né? E ele vai lá e ele diz que em 6 dias ele reconstruiu o dele. Isso é muito interessante, muito... Machado de Assis consegue escrever de uma forma muito, realmente, incrível, é uma obra de arte. E lá ele fica com várias mulheres em vários países, depois ele retorna, onde ele conhece essa menina que é coxa, depois ele vai conhecer Vigília, que o pai dele tenta, né, casar ele com Vigília, por interesse político, mas Vigília resolve ficar com outro cara, porque ele tinha mais influência, aí fica enfático mesmo a questão do casamento por interesse, né? Só que depois que Vigília casa com o Lobo Neves, né? Eles vão para São Paulo, depois eles retornam para o Rio e eles começam uma relação de adultério, né? Ela começa a atrair ele com o Brás Cubas. O Brás Cubas vira muito amigo, melhor amigo do Lobo Neves, um homem de fato de confiança. Inclusive, quando ele é nomeado para ir para a província do Maranhão, ele vai levar o Brás Cubas com ele, só que depois não dá certo devido a lá o número do decreto, que ele era muito, né, supersticioso. E eles têm essa relação de traição muito forte. E no final da vida, né, pessoal, ele vira deputado, mas é um fracasso, ele não sabia discursar e tudo mais. Enfim, o que nós tiramos para esse desfecho da história é que ele nunca trabalhou. Isso é algo muito, muito, muito forte. Ele nunca trabalhou, ele tem a vida boa, ele não tem esses sofrimentos, digamos assim, econômicos, né? Isso mostra um pouco dessa questão. O quanto ele é uma pessoa fracassada. Se ele não tivesse nascido rico, ele não seria nada, por exemplo, porque ele não desenvolveu nenhum tipo de atividade, né, que pudesse dar a ele alguma vida confortável. E mostra muito a busca pela glória, e algo que ele traz muito, essa questão do homem buscar a glória, né, buscar o poder. Não é à toa que quando ele quer criar um emplasto, ele não quer criar um emplasto para poder salvar o povo da melancolia. Ele mesmo coloca que isso é uma questão de... É uma moeda que tem 2 faces, né? Uma é virada para o mundo, que é para ajudar a humanidade com a sua melancolia, com o seu sofrimento. E o outro, a outra face da moeda é virada para ele, para o ego, para o poder, para ter o nome dele, emplasto Brás Cubas, estampados aí pelo mundo. Então mostra aí, né, pessoal, um personagem fútil, né, um personagem aí muito apegado a essas questões, muito problemático mesmo. É um herói de fato problemático,
certo? Eu trouxe pra gente acompanhar aqui um pequeno trecho, que é a dedicatória, só para vocês verem o quanto a obra é forte. Ela começa com isso aqui, ó. Então, a dedicatória do livro, ó. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Olha, pessoal, o quão impactante isso é ainda hoje. Quanto mais em 1881, né, pessoal? Quem leu essa primeira página aqui do livro já imaginou que era uma loucura, que esse livro era coisa do demônio, digamos assim, né? Algo muito assustador para a época. Então, eu sou fã dessa obra dos Memórias Póstumas. Eu acho uma obra de arte realmente muito completa. E Machado de Assis se consagrou de fato com ela. Vamos falar agora da segunda obra, porque eu gosto de tratar o Dom Casmurro, porque ele aborda a traição, que é a temática da traição, né, que é fundamental para o realismo, que a gente já viu. Então, a obra Dom Casmurro é uma obra, eu digo que é uma obra mais simples do que a obra Memórias Póstumas, apesar de trazer essa peculiaridade que é genial. Tudo que Machado faz é genial, então ele não poderia abordar a traição, apesar de que a gente já viu a traição entre Virgília e Brás Cubas, né, na primeira obra, mas a traição aqui é algo interessante, é algo único no mundo todo. Então, nós temos a história de Bento e Capitolina, que é o Bentinho e Capitu, que eles se apaixonam desde criança, então eles vivem a pré-adolescência, aquele amor, aquela paixonite, né, de criança. O Dom Casmurro é o próprio Bentinho, que ele narra a história depois de velho, então ele era muito fechado com ele mesmo, ele era, digamos, até rabugento, né, e aí os vizinhos ali, as pessoas que ainda lidavam com ele, o apelidaram de Dom Casmurro, eis aí o nome do livro, tá? Então é ele que narra. Pessoal, e ele narrar, essa narração sem primeira pessoa, é o que faz com que essa obra seja uma obra de arte. Por quê? Porque até então as obras realistas elas eram meio que científicas, então era sempre o narrador onipresente, onisciente, que fazia uma análise dos personagens. Ele contava aquela história dos personagens de forma distante. E agora, quando eu tenho uma narração em primeira pessoa, de uma pessoa que é complexa, que é um herói também cheio de probleminhas, a gente começa a imaginar, meu Deus, o quanto isso vai ser importante para a obra. Vai ser importante por quê? Porque nós só conhecemos essa bendita história entre Bentinho e Capitu pela visão ótica do Bentinho. Ou seja, o Bentinho ele analisa, ele julga e ele conta a história a partir da sua única visão. E essa visão que é trazida para nós é uma visão bastante influenciada, lógico, pelas suas próprias vivências, tá? Então, tudo isso tem a ver. Aí nós temos aquele velho clichê da menina pobre que se apaixona pelo menino rico, né? Apesar deles serem vizinhos. Então, volta e meia essas questões eram colocadas. Tem até um capítulo que eu gosto, que é o Olhos de Ressaca, que ele fala um pouco sobre o espelho e a qualidade do espelho em que ela estava se vendo e penteando os cabelos, tá? E aí nós temos aí o impedimento do amor, que é algo bem do romantismo, né? Que é o quê? A mãe tinha feito uma promessa para que o menino virasse padre, né? Aquela coisa, né? Que também crítica da burguesia, né? A mãe fazer uma promessa para o filho virar padre, né? Só que ela consegue, a captou, digamos assim, influenciou o Bentinho para que um amigo da família, que era professor dele, se desfizesse da promessa, né? Para que eles pudessem viver o amor dele. Então eles conseguem se desvencilhar aí dessa promessa e casam. E aí casa Bentinho com Capitu e Escobar com Xanxa. Escobar viveu com Bentinho lá na escola de padres, né? E Xanxa era amiga de Capitu, ou seja, dois amigos casaram com duas amigas. Então as famílias eram unidas, próximas e eram compadres e comadres, certo? Quando nasceu Ezequiel. Só que aí, pessoal, a partir desse nascimento, nós começamos a conhecer de fato quem é o Bentinho. Por quê? Porque quando Escobar morre, afogado na bacia da Guanabara, eu acho, ele, numa cena, ele enxerga a Capitu meio que segurando uma lágrima. E aí, com base nisso, ele começa a construir toda uma trajetória de imaginar que Capitu com Escobar tivessem um caso.
E aí ele começa a olhar para o próprio filho e ele começa a perceber que o filho era a cara do seu amigo Escobar. Pessoal, eu digo ele perceber, ele enxergar, ele analisar, porque, mais uma vez, o que mais chama a atenção nessa obra é que é uma obra narrada pelo Bentinho, então ele vai sempre trazer as suas observações e os seus julgamentos para o caso. E aí vem a questão, ele é um louco ciumento, ele tinha muito ciúme da Capitu. E aí é o que bota em xeque a questão da grande dúvida que nós temos até hoje para a literatura brasileira. Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Nós nunca vamos descobrir porque o próprio Bentinho não tem certeza, ele não sabe. E se ele é o narrador e ele tem essa dúvida, ele vai transmitir a dúvida para a gente, pessoal. Então não há resposta para essa pergunta. É lógico que há os times, há as torcidas. A maioria das pessoas pensam que Capitu não traiu, que era loucura do Bentinho, porque o Bentinho era louco de ciúme, então ele era uma pessoa meio desregulada e tal e tal. Outro grupo já acha que Capitu traiu, que as percepções de Bentinho eram percepções verdadeiras, que ela tinha um apego muito forte ao Escobar, que ela chorou no velório e que o menino era a cara do Escobar. A gente também deve lembrar, pessoal, que se o meu compadre morre, né? Se o melhor amigo do meu marido, se o marido da minha melhor amiga morre, duas famílias unidas, né? Será que eu não tenho o direito de ficar triste no velório? Ou seja, todas essas questões são levantadas até hoje pela crítica e pelos leitores, tá, pessoal? E aí é o que faz com que a traição no Dom Casmurro seja a traição mais significativa, mais bem elaborada, mais artística. Eu posso falar um monte de coisa sobre a traição em Dom Casmurro, porque Machado de Assis foi muito célebre. E aí nós nunca vamos saber. Vamos agora, eu trouxe um trecho para vocês desse capítulo, que é o capítulo Olhos de Ressaca, para que a gente possa analisá-lo. Juro, ele estava falando nessa hora do juro, era quando ele ia pedir para o rapaz falar com a mãe dele, né, para não se efetivar a promessa dele virar padre e tudo mais. O rapaz ia pedir para que ele não precisasse. Juro, deixa ver os olhos, Capitu. Tinha me lembrado a definição que José Dias dera deles. Olhos de cigana, oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada sabia. E queria ver se podiam chamar assim. Capitu deixou-se fitar e examinar. Só me perguntava Aí tem o trecho, onde ele vai falar que são olhos de ressaca. Por que ele diz que são olhos de ressaca? Porque é como se os olhos dela puxassem ele para dentro dele. Numa referência de ressaca do mar. É a ressaca do mar, tá, pessoal? Não é a ressaca, né, de bebedeira. É aquela questão do mar agitado que traga você para dentro do mar. Então o Bentinho se sentia tragado para dentro dos olhos de Capitu. Aí ele dizia assim, como se estivesse nessa ressaca, ele se apegava às orelhas, às bochechas e aos cabelos. Aí no final ele acaba pedindo a Capitu para pentear os cabelos dela. E aí, pessoal, terminamos aqui o estudo do slide, né? Um trecho de Memórias Póstumas, tá? Para que vocês tenham uma noção do quanto essa obra é impactante para mostrar as relações da sociedade da época. Olha aí, o grande desfecho da obra. Ó. Não tive filhos. Não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Ou seja, pessoal, olha como é que ele coloca aí a vida dele, né? Porque ele disse que a vida dele era cheia de negativas, né? Cheia de negativas. Mas não, ele de tantas negativas, ele tinha algo positivo, que era não ter deixado. Gostaram da aula de hoje? Interessante, né? O realismo é muito legal, pessoal. É muito bom estudar essa escola literária, porque a gente acaba estudando um pouco sobre o ser humano e sobre a sociedade. E ajuda muito a gente a compreender como era a sociedade daquela época. E lógico, todas as suas mazelas, todos os seus problemas. E aí a gente passa a olhar o casamento de outra forma. E passa, inclusive, a compreender algumas coisas, né, pessoal? Machado de Assis é muito célebre. A gente acabou de estudar um pouco sobre as obras dele. E aí, desde Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde ele traz uma perspectiva narrativa super interessante. Inclusive, agora teve recente reedição da obra dele numa editora dos Estados Unidos. É porque o cara é muito bom.
E, lógico, Dom Casmurro, que aborda o adultério, que é a principal característica do realismo no mundo, de uma forma super interessante, que ninguém nunca vai conseguir definir ao fato se Capitu traiu ou não Bentinho. E aí, traiu ou não traiu? Valeu, até a próxima aula!